Fala galera, estamos aí mais uma vez com o vídeo do Casa Verde Literatura. Eu sou o Vinícius e a gente está aí mais um dia para poder ajudar vocês a conseguirem a aprovação no vestibular. Novamente reforçando, a gente está falando de todas as obras artísticas que serão cobradas no vestibular 2022 da UFGD. E hoje a gente vai falar de conto, sim, um conto do Victor Giudice que se chama O Arquivo. É um conto bem curtinho, é um conto bem fácil, a gente vai ler ele juntos, mas a gente precisa entender um pouquinho antes a contextualização. Victor Giudice, ele lança esse conto lá em 1972, no seu primeiro livro, que se chama Necrológico, né? E aí ele demorou muito tempo para conseguir estrear, ele queria estrear de uma forma arrebatadora, ele não queria mais perder tempo. Então esse conto, que é o primeiro conto desse livro, já começa a ser escrito na capa. Então você nem precisa abrir o livro para começar a ler esse conto. Depois disso, ele foi também reimpresso, reeditado no livro dos melhores 100 contos brasileiros do século XX, numa coletânea que foi pensada aí para trazer essa reunião de grandes escritores. E o Arquivo do Victor Giudice foi um deles. Antes da gente fazer essa leitura, vamos então entender o que é um conto. Por que a gente chama ele de conto? Um conto é uma narrativa, assim como o romance é uma narrativa. Mas eles têm diferenças entre si. Muita gente tende a falar que a diferença é só o tamanho, mas não é bem assim. Por mais que eles tenham bastante similaridades, eles têm diferenças pontuais em cada um deles. Um romance, além dele ser mais longo, ele vai ter diferenciação na característica dos personagens, ele vai ter diferenciação na característica dos espaços, ele vai ter diferenciação na característica da profundidade que é dada a cada um dos eventos. Um conto não. Um conto vai ser uma narrativa um pouco mais curta, né? Ela vai ser uma narrativa que tem também espaço, enredo, personagens, tempo. Ele vai ter tudo isso. Mas diferente do romance, que tem espaço para ter vários pontos de complicação, o conto tem apenas só um clímax. Aquele momento de auge, aquele momento em que você pensa que tudo vai dar certo, que tudo vai dar errado, e aí depois se resolve, né? Só um ponto de tensão. Por quê? Por causa que a gente não tem espaço, não tem tempo suficiente dentro da narrativa para que desenvolvam vários clímax. Ou melhor, que desenvolvam vários pontos de aumento da tensão. Então o conto ele vai ser reduzido em tamanho e vai ser reduzido em movimentação da narrativa. Além disso, a gente tem os personagens. Os personagens eles são reduzidos também no conto por causa que a gente não tem tempo para trabalhar tantos deles. E além deles serem reduzidos, a gente vai ter também outras coisas desses personagens. Por exemplo, para a gente entender isso, a gente tem que entender que existe mais de um tipo de personagem dentro de uma narrativa. Não é só personagem, né? Existem vários tipos de personagem. Dois deles são importantes para nós, que são as personagens planas e as personagens esféricas. Um personagem plano é aquele que não tem um desenvolvimento muito grande durante a narrativa. Ou seja, tudo que você sabe dele no início da narrativa, você não vai saber muita coisa a mais no final dela. Diferente de um personagem esférico que vai conseguir ter um desenvolvimento maior dentro da narrativa. Ou seja, aquilo que a gente sabe no início dele vai ser desenvolvido e aprofundado até o final da narrativa. A gente vai conseguir ver ele de outras formas. É fácil a gente pensar isso, ó. Pensa num prato e pensa numa bola, né? Um prato, a gente olha para ele, a gente sabe que ele termina ali, ele não tem profundidade, diferente da bola que a gente vê ela em perspectiva. Essa é a diferença entre um personagem plano e um personagem esférico. Os contos, por não terem tanto tempo e espaço para poder desenvolver esses personagens, têm a predileção por personagens mais planos e talvez só um ali que vai ser mais esférico. Mas para a gente poder ver isso dentro da nossa obra literária, vamos lê-la juntos. Esse conto é muito fácil de ser encontrado, está disponível inclusive no próprio site do Victor Giudice. É só dar um Google, digita lá O Arquivo e você vai encontrar ele facilmente. Mas vamos ler junto para a gente poder continuar essa aula. O Arquivo.
No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir e agradecer. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar 2 conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isso parecia aumentar-lhe a disposição. 2 anos mais tarde veio outra recompensa. O chefe chamou e lhe comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora, João acordava às 5 da manhã. Esperava 3 conduções. Em compensação, comia menos. Ficou mais esbelto. A pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou. Prosseguiu a luta. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se. Perdia o sono envenenado em intrigas de colegas invejosos. Odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe. Mas não desistia. Passou a trabalhar mais 2 horas diárias. Uma tarde, quase no fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial do nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% no seu ordenado, resolvemos na reunião de ontem rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou. Todos sorriam. De hoje em diante, o senhor vai passar auxiliar de contabilidade, com menos 5 dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria e voltou ao trabalho. Nessa noite não pensou em nada. Dormiu pacífico no silêncio do subúrbio. Mais uma vez mudou-se. Finalmente, deixou de jantar. O almoço era um sanduíche. Emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis, como lavadeira, pensão. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada. Esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos, entre as árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter o seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função, a partir de amanhã, será de limpador de nossos sanitários. O crânio comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo que fizeram em meu benefício, mas eu vou requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses já vai ter que pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso? 40 anos de convívio? O senhor ainda está forte, que acha?
A emoção impediu qualquer resposta de João. João afastou-se, o lábio murcho se estendeu, a pele enrijeceu, tornou-se lisa, a estatura regrediu, a cabeça fundiu-se ao corpo, as formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia 2 arestas. Ficou cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. Rapaziada. João se transforma num arquivo de metal. E para você, que é um cara mais jovem e que às vezes não conhece um arquivo de metal, o editor vai colocar bem aqui, ó. Isso é um arquivo de metal. É esse compartimento aí, esse armarinho de guardar papel dentro da empresa. E aí a gente fica pensando, né? Por que o cara se transforma num arquivo de metal? E tem um ponto muito importante nesse conto. Primeiramente, a gente consegue ver que ele foi um conto curto, né? A gente conseguiu ler ele aqui juntos e correu tudo bem, né? Um conto curto. Percebemos também que tem poucos personagens. Os personagens que ali participaram eram quem? O João, o próprio João, o chefe dele. Em algum momento apareceu a diretoria só como um acessório ali dentro, em que ele cumprimentava. E a gente percebeu que temos um espaço, e esse espaço é muito importante para a gente compreender o texto. Mas por que João se transforma num arquivo de metal? Qual que é dessa? Esse conto, além de ser um conto, ele tem uma característica muito particular, que ele é um conto fantástico. O que é um conto fantástico? Um conto fantástico é um conto em que a ordem das coisas que acontecem no nosso mundo é rompida. A gente vê vários sinais desse rompimento dentro desse conto O Arquivo do Gil Disse. Por quê? Por causa que a gente percebe que, ao invés dele estar progredindo na profissão e estar recebendo benefícios com isso, ele vai recebendo malefícios. E vai regredindo conforme o tempo vai passando. E isso aparentemente gera nele o que é um contentamento muito grande. Então esse é um conto fantástico por causa que ele tem o quê? Um rompimento com a nossa realidade, a ponto de terminar o conto com ele se transformando num arquivo, em algo que é o quê? Meio mágico, né? Meio fantástico. Mas a gente tem outras coisas importantes sobre esse conto ser fantástico. Por quê? Porque um conto fantástico ele deixa pra gente possibilidades de interpretação. A literatura num todo deixa pra gente possibilidades de interpretação, mas um conto fantástico faz isso propositalmente. Então o que acontece? A gente pode optar, primeiro, por interpretar a realidade do conto, porque quando a gente lê um conto que é ficcional, contos têm essa característica de ser ficcional, a gente compra a ideia do autor, né? A gente chama isso de pacto ficcional. O que acontece? Quando eu leio, eu adentro o mundo do conto e compreendo aquilo como verdade. Então, se a gente lê um outro romance, por exemplo, do Harry Potter, ou um outro conto do Edgar Allan Poe, né? Que tem coisas que não são do nosso comum, do nosso dia a dia acontecendo, a gente acredita naquilo. Por quê? Por causa que a ideia do livro, a ideia do conto, a ideia daquela narrativa é vender isso pra gente. E a gente compra essa ideia. Quando a gente vai consumir a arte, a gente interpreta que aquilo tudo é normal. Por isso que a gente não acha estranho quando vai assistir um filme ou qualquer coisa do tipo, ver o Homem-Aranha subindo pelas paredes, ou o Thor, que é um deus de outro mundo, ou qualquer coisa do tipo. O conto fantástico, a primeira opção dele então é a gente compreender isso como ele é, como um conto fantástico, acreditar que tudo está ali. Desse modo, a gente interpreta que João realmente ficava feliz com esses avanços que são regressos, na verdade, né, dentro da sua profissão, e que ele realmente, de fato, se tornou um arquivo de metal. A segunda possibilidade é a gente encarar isso como uma grande metáfora, né? A gente carregar isso como uma grande interpretação de uma realidade que é nossa. Se a gente parar para olhar, por exemplo, um pouco da biografia desse autor, a gente vai perceber que ele era um bancário. E essa característica da vida dele ajuda a gente a interpretar um pouquinho esse conto, porque a gente percebe o quê? Que ele tenta retratar um pouco da sua realidade ali dentro, por mais que a gente não pode dizer que isso é a vida do autor. Lembre-se muito disso, que o narrador de uma obra nunca é
o autor dela. Por mais que ele diga que eu sou esse narrador, a obra tem uma existência própria. A gente não pode confundir. Então a gente tem no início do conto um homem jovem. João era muito jovem, ingênuo, a gente pode inferir, né? Era o primeiro emprego dele, ele não tinha experiência com outros empregos, então pode ser que no início ele achou que ser rebaixado de posto, no primeiro ano de serviço já, era realmente um reconhecimento. E isso passou a pautar a vida dele, porque se eu, no meu primeiro ano, conseguir um rebaixamento de posto, e isso parecesse algo positivo, o que eu quero a partir de agora é sucesso. E esse meu sucesso será o quê? Continuar regredindo dentro da minha empresa. A gente tem então essa criação da relação de João com o trabalho. Ele passa a ver o patrão e a relação de emprego como algo que ele precisa ser explorado para poder continuar. Olha o trechinho. 2 anos mais tarde veio outra recompensa. O chefe chamou e comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez, a empresa atravessava um período excelente. Vocês percebem que a empresa atravessava um período excelente e João recebeu um corte salarial. Então a gente vê que tem um distanciamento aí entre a empresa e João. Por mais que João tentasse se inteirar dela, ele só fazia as coisas em benefício dela. E quando ela tinha que fazer algo em favor dele, esse favor era prejudicá-lo, né? A gente tem, então, o João diminuindo o seu valor dentro da empresa, enquanto a empresa, através de seu trabalho, vai evoluindo o seu valor. E aí chega um momento crucial que João fica 4 anos sem receber nenhum prejuízo. E ele fica agoniado com isso, ele fala que os colegas de trabalho odiavam ele porque ele tinha recebido, então isso era fruto de picuinha que os colegas estavam fazendo. Ele estava fazendo o seu trabalho e, mais do que isso, a partir de agora vou começar a trabalhar 2 horas a mais sem receber nada por isso. Decidiu que vai fazer 2 horas extras. E aí sim, quando ele decide isso, ele tem a sua recompensa, que é o quê? Ele foi rebaixado de posto e conseguiu menos 5 dias de férias. E aí a gente tem uma nova alteração no espaço. Mais uma vez mudou-se. Finalmente deixou de jantar. O almoço era um sanduíche. Emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis, lavadeira, pensão. Chegava em casa às 11 da noite, levantava às 3 da madrugada, esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. João, nesse momento, ele já está abdicando das coisas da vida dele para poder se dedicar à empresa. Nesse momento, ele parou de jantar, ele só estava tendo menos de 4 horas de sono por dia, porque se ele chega em casa às 11, não quer dizer que ele vai conseguir dormir exatamente das 11 às 3. Né? Então ele tinha menos de 4 horas por dia de sono, já almoçava só um sanduíche. E ele começa então o quê? Perder as coisas que eram da vida pessoal. João dispensa sua lavadeira porque ele não precisa mais de roupa. Ele vive só com uniforme de trabalho. Ele vive o quê? Só em função do serviço. Não sobra tempo para que João utilize de outra forma. Então, ele vai fazendo o quê? Retirando pontos da sua individualidade. Quando isso avança mais um pouquinho, João para de comer totalmente. De vez em quando come uma raiz que ele encontra. Ele já não mora em lugar nenhum, ele vive nos campos, ou seja, ele não tem mais uma casa. Ele pega uma carona com alguém para poder ir para o serviço todos os dias. João perde completamente o sentido de ser. E aí vem uma nova recompensa, que é a última. Seu João, o senhor acaba de ter o seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função a partir de amanhã será de limpador de sanitários. E aí quando chega essa notícia, seu João pela primeira vez responde. E ele fala, desculpa, mas vou requerer minha aposentadoria. A gente pensa que ele vai se impor contra os abusos que está recebendo. E a justificativa do patrão para poder fazer com que ele permaneça
é o convívio, né? Então, a benesse do seu trabalho não era receber nenhum tipo de valor, mas era, olha só, você criou uma família com a gente, né? Vale a pena você largar isso, esses anos de companheirismo para poder se aposentar agora? Esse é o grande clímax, né? O clímax do conto, porque a gente acha que as coisas vão todas se resolver. E a partir daí, a gente tem a surpresa do Fantástico. Que na verdade, quando ele vai se impor, ele abdica de vez da vida pessoal e se torna literalmente um móvel dentro da empresa. É muito interessante a gente pensar isso porque João se desumaniza completamente, né? João, ele abdica da vida pessoal a cada vez que ele precisa ser mais presente dentro da empresa, a ponto de quando ele vai se aposentar, ele não se aposenta da vida do trabalho, ele se aposenta da vida pessoal. Ele entrega inteiramente ele de corpo e alma para poder ser parte da empresa. Ele se transforma em um móvel. Um móvel não precisa mais de salário, um móvel não precisa de férias, um móvel não precisa se alimentar, um móvel só tem uma função, que é fazer parte dos arquivos da empresa e ajudá-los na organização. João, então, rompe com toda a sua pessoalidade, com toda a sua individualidade. E a gente consegue perceber isso através dos espaços do conto. Eu falei no início que os espaços eram algo muito importante para essa narrativa. Por quê? Todas as vezes que o João recebe uma dessas reduções de salário, a distância entre o seu emprego e sua casa aumenta. Ou seja, a gente vê aí que existe um distanciamento da vida pessoal de João, da vida da empresa. Isso vai se tornando cada vez mais longe. Ele acaba tendo que optar. Ou seja, a construção da narrativa através do espaço faz com que essa questão do afastamento seja mais do que uma decisão do personagem, mas seja uma distância física, algo que não depende dele, né? Então ele começa a receber menos e ir cada vez mais para longe do seu serviço, e isso força o quê? Cada vez estar mais perto do serviço, a ponto de não voltar mais para casa. Ele tem esse processo de desumanização também através das relações biológicas do seu João, né? Seu João não come mais, seu João não dorme mais, seu João não se limpa mais tecnicamente porque ele vive de farrapos e morando no campo. Seu João, ele abre mão tanto de sua vida que ele passa a não ser mais um ser humano. E aí quando ele solicita essa aposentadoria, o chefe pensa que ele vai se aposentar da empresa. Mas seu João era tão devotado que se aposenta da vida pessoal. A gente pode pensar às vezes que isso é um mérito, né? Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que se dedica, né? Eu não tenho mais tempo para minha família, não tenho tempo para me divertir, não vejo uma série há 6 meses. Por quê? Porque a gente está trabalhando. E às vezes nosso sistema acaba vendendo isso como algo realmente positivo. Mas a gente percebe, dentro do conto do Victor Giudice, que isso é algo que vai fazendo com que a gente se desumanize. E para poder finalizar essa desumanização, quando vocês forem ler o conto de fato, vocês vão perceber que João é escrito sempre com letra minúscula. No início você pode até estranhar e pensar que é um erro, porque é um nome de pessoa com letra minúscula, mas não. O substantivo próprio, mais do que nomear pessoas, ele tem a capacidade de dar existência às coisas. Então João é tão desumanizado, ele é tão um ninguém, que ele nem merece ter um nome próprio. Ele tem uma característica de um substantivo comum, que qualquer João se encaixaria dentro daquilo ali. E é assim que o autor faz essa construção. É assim que o autor mostra pra gente como o trabalho se foge aquilo que já é benefício para nós e se torna algo que é estritamente prejudicial, ele nos desumaniza e acaba fazendo o quê? Uma crítica ao nosso sistema de trabalho. Para a gente finalizar, a gente pode pensar nesse conto do Victor Giudice como uma interpretação igual a de Franz Kafka, quando ele escreve a Metamorfose, né? Kafka, quando ele escreve a Metamorfose, o Gregory Samsa acorda o que metamorfoseado num terrível inseto. E o decorrer da narrativa do Kafka mostra como o trabalho, como a família e as condições do Gregory Samsa também o desumanizaram. Então a gente percebe que esse Fantástico do Victor Giudice aproxima-se também à obra do Franz Kafka.
E essa é a nossa interpretação hoje do conto O Arquivo do Victor Giudice. Vai cair na prova, é um conto curtinho e vale a pena vocês lerem. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.